YouTube! Bom, eu fui tagueada para responder a tag TMI ou Too Much Information ou muita informação. Eu não sei o nome certo dessa tag, mas quem me tagueou foi o Maurício. Ele respondeu essa tag junto com o Léo do canal Konuma Vídeos. E eu achei bem legal, muito bonitinha. São 50 perguntinhas que são perguntadas assim, aleatoriamente. E nós temos que responder. Eu achei essa tag muito legal, então por isso que eu vou responder ela. Eu nunca respondi nenhuma tag, mas como eu fui tagueada pelo Maurício, que ele é um lindo, fofo e maravilhoso, então eu resolvi respondê-la. Bom, então vamos começar porque são 50 perguntinhas e 50 perguntinhas demora. Pergunta número 1. O que você está vestindo? Blusinha e shortinho. Pergunta número 2. Você já se apaixonou? Eu acho que eu, como qualquer outro ser humano, já se apaixonou na vida. Isso é normal, todo mundo vai se apaixonar. É normal da vida. Todo mundo já se apaixonou, quem não? Pergunta número 3. Já teve uma terrível separação? Eu não tive assim uma terrível separação de deitar e chorar e morrer. Mas eu tive uma separação, assim, um relacionamento que eu separava e voltava por muito, muito tempo. E realmente o dia que eu resolvi me separar, que eu me separei, ninguém acreditou. Então foi meio que comédia. 4. A sua altura. Bom, eu tenho 1,70 m de altura. Todo mundo acha que nos vídeos eu sou baixinha. Ou só pelo fato de eu ser descendente de japonês, então todo mundo pensa que eu sou baixinha. Não, mas eu sou descendente de japonês por parte de pai. A minha mãe, ela é descendente de italiano. Então eu tenho toda essa mistura, então por isso que eu consegui chegar no 1,70 m. 5. Quantos quilos você pesa? Eu fico em torno dos 55, 56. Então agora eu tô com 55 quilos e 800 gramas. 6. Tem tatuagens? Sim, eu tenho algumas tatuagens, eu tenho uma raia aqui no peito, eu tenho uma frase em volta da minha cintura, tenho batimentos cardíacos, tenho uma andorinha perto da virilha e tenho essas andorinhas aqui no braço que eu tatuei faz mais ou menos uns 2 meses que eu tatuei essas andorinhas aqui e eu gosto muito delas. 7. Tem piercings? Sim, eu tenho o Medusa e o Vertical Labret, só acontece que ultimamente eu não tô usando porque eu não sei, eu enjoei. Eu sou bem assim, eu coloco o piercing, aí eu uso por um tempo, aí depois eu tiro e aí eu coloco, aí eu tiro e eu coloco, mas tipo, o buraquinho não fecha mais, a não ser do Medusa, que é recentemente, então essa parte de dentro aqui da boca, ela fecha, ela faz uma pelinha, então eu só tenho que forçar e já entra normal, mas o Vertical Labret ele não fecha mais porque eu já tenho ele há 3 anos. 8. Um casal que eu shippo. Um casal que eu shippo, logicamente, hashtag Leorício. Eu shippo muito o Léo e o Maurício porque eles são um casal muito lindo e fofo e eu gosto muito deles. 9. Programa de TV favorito. Eu não assisto muita televisão, mas semanalmente eu assisto Fantástico, mas somente eu assisto as partes que eu quero assistir e pronto, acabou. Eu não tenho paciência pra assistir o programa inteiro. O único programa que realmente eu assisto inteiro é quando tá passando é o The Voice, então eu assisto ele inteiro porque eu gosto. 10. Bandas favoritas. Eu gosto muito de rap e a minha primeira vez que eu escutei rap foi o Racionais, então desde então eu gosto muito dos Racionais. Eu acho que é considerado uma banda, então é a que eu mais gosto. 11. Algo que sente falta. Bom, por a gente estar no verão agora, eu sinto muita falta do inverno. Eu não gosto do verão, eu sou muito calorenta. Eu transpiro bastante, então eu não gosto do verão. Eu não gosto de sol, eu não gosto de me queimar. Então, eu sinto... No momento, eu estou sentindo falta do inverno. 12. Música favorita. Eu não tenho uma música favorita, assim, de muito tempo, porque é muito de época, é muito do que eu tô passando no momento, então eu vou ter uma música favorita. Mas, recentemente, há uns 2, 3 meses atrás, uma amiga minha, ela me apresentou uma música chamada Queda Livre. Eu não lembro o nome da banda agora, eu vou deixar escrito aqui pra vocês poderem escutar a música. E eu acho que essa música, ela fala muito sobre mim, ainda mais no começo dela. Então, é uma música que eu gosto e eu escuto ela quase todos os dias porque ela é bem motivadora pra mim. Eu acho que ela fala bem da minha pessoa. 13. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. 14. Signo. Eu não acredito muito em signo, mas eu sou libriana e no horóscopo chinês eu sou dragão. Então, 15. Qualidade que você procura em um parceiro. Eu acho que a pessoa, ela tem que ter objetivo.
Ela tem que ter um objetivo. Ela tem que sempre querer estar aprendendo. Ela não pode se acomodar. É tipo achar que chegou num ponto que não tem que aprender mais nada. Eu gosto de pessoas que sempre estão querendo aprender, que sempre estão atrás dos seus objetivos. Eu não gosto de gente que fica me bajulando muito ou fazendo só as coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de pessoas de opinião. Porque eu tenho uma opinião muito forte e é bem aquela coisa, por eu ter uma opinião muito forte, se eu tiver com uma pessoa, eu vou acabar mandando no relacionamento. E eu não quero alguém pra me mandar. Eu quero alguém pra caminhar ao meu lado. Mas eu quero que a pessoa tenha os seus próprios objetivos. Pessoas que têm o seu próprio objetivo, que têm um sonho e correm atrás, elas são mais felizes, elas são mais decididas na vida, elas são bem mais humoradas. Então, por isso que eu procuro pessoas que estão sempre se renovando, sempre aprendendo mais, sempre evoluindo como ser humano. Então, é isso que eu procuro num parceiro. Apesar que eu não estou procurando parceiro. 16. Frase favorita. A minha frase favorita, na verdade, são duas. Foi minha professora de capoeira que me falou há muito tempo atrás. A primeira frase é: a vida não é complicada, você que complica ela. E realmente é isso. A vida da gente são algumas coisas, alguns atos que a gente vai tomando no dia a dia. E é pura responsabilidade nossa. E mais pra frente vai acontecer alguma coisa que você vai parar e vai pensar: realmente é culpa minha. Só acontece que as pessoas não assumem quando ela é culpada. Então, é bem isso. Alguma coisa você fez em algum momento da sua vida que gerou você chegar àquele ponto. E a outra frase é: ninguém pode dizer o que é certo ou errado. Porque eu me cobro bastante das coisas. Eu sou uma pessoa que eu cobro demais, sabe? Eu cobro demais de mim mesma. E o que é certo pra mim pode não ser certo pra outra pessoa, e o que é certo pra outra pessoa não pode ser certo pra mim. Então ninguém pode dizer, ninguém pode apontar o dedo e falar que aquela pessoa tá errada, a não ser que ela matou alguém, né? Aí ela tá errada. 17. Ator favorito. Meu ator favorito, na verdade, é uma atriz, é a Julianne Moore. Eu amo de paixão essa atriz e eu assisto todos os filmes dela, eu gosto muito dela. Mas o ator no sexo masculino é o Johnny Depp. Eu gosto muito do Johnny Depp, de verdade. Ele é tipo show de bola. Eu gosto dele no Piratas do Caribe. Tá aqui na Fantástica Fábrica de Chocolate ele não tava legal, mas todos os filmes dele, eu acho ele um ótimo ator. Eu gosto bastante dele. 18. Cor favorita. Eu acho que não é mistério pra ninguém. Eu gosto de amarelo. Apesar que o meu quarto, ele é rosa. Não faz muito cabimento isso. Só acontece que é difícil encontrar coisas amarelas. Não é difícil encontrar coisas amarelas aqui no Japão. Tipo, você vai encontrar cortina, tudo. Só acontece que aí você vai numa loja, você vai encontrar estante que é tipo rosa. Eu tentei puxar meio que pro laranja, mas eu não gostei. E então acabou que o meu quarto ficou rosa, mas eu gosto muito de amarelo. Eu gosto porque eu acho uma cor muito viva, muito alegre. E por isso que eu gosto de amarelo. 19. Música alta ou baixa? Com certeza é música alta. Eu gosto muito de escutar música alta. Eu só escuto música alta. Apesar que aqui no Japão tem a parte do horário, você não pode fazer barulho, todas essas coisas. Então é no fone de ouvido, música alta. 20. Onde você vai quando estar triste? Eu acho que como qualquer outra pessoa, eu fico no meu quarto e de preferência eu coloco um filme bem triste. E eu fico assistindo aquele filme porque se caso eu chorar e alguém me perguntar: por que você tá chorando? Eu estou chorando porque o filme. Eu sou orgulhosa, eu acho que é um dos meus defeitos, eu sou muito orgulhosa. E eu não mostro alguma fraqueza minha, assim. Tipo, eu sempre tô ali com uma casca grossa, assim, tipo, um posicionamento que, tipo, tá. Mas geralmente quando eu desabo, então eu assusto as pessoas por eu ter essa coisa assim. Eu sempre procuro ser otimista e achar que vai ter uma solução, porque sempre tem uma solução pra tudo. E aí acaba que quando eu tô triste com alguma coisa, geralmente eu desabafo, mas eu não vou chorar e nem nada dessas coisas. E se eu tenho que chorar, eu choro sozinha. Geralmente eu choro no banho, algo do gênero, pra ninguém ver. E aí, eu não sei porquê, mas poucas pessoas já me viram chorando. Eu choro de raiva. Aí bastante gente já me viu chorando de raiva, de vontade de esfregar a cara de algum ser humano no asfalto. 21. Quanto tempo você leva pra tomar banho? Bom, eu entro no banheiro, eu lavo o que eu tenho que lavar, eu esfrego o que eu tenho que esfregar, eu faço o que eu tenho que fazer e eu saio. Eu não sou demorada no banho. Eu não... Aqui no Japão, os banheiros, quase todos, não tem janela. E o que acontece? É um exaustor. Então ele é bem pequenininho, porque é separado a parte do toire, a parte do vaso sanitário, com a parte do chuveiro. Então, são cômodos separados. Então, a parte do chuveiro é só a parte do chuveiro. Então, não precisa de um espaço muito grande para se ter um chuveiro. E acaba que
é um ambiente fechado e eu não gosto, eu me sinto sufocada e vai subir naquela fumaça do banho e tal, e aí eu lavo o que eu tenho que lavar e saio correndo. 22. Quanto tempo você leva pra ficar pronto de manhã? Bom, se eu só vou levantar pra ir trabalhar, eu vou levantar, escovar os dentes, trocar de roupa e partiu, porque eu vou querer dormir o máximo possível, então tipo 10 minutos eu tô pronta, vazando para a vida. Agora, se eu vou sair, eu preciso de no mínimo 1 hora, porque eu tenho que tomar banho, eu tenho que... Apesar que agora no verão, eu tomo banho antes de eu ir trabalhar. Então, eu pode colocar aí uns 20 minutos. Mas, quando eu vou sair pra algum compromisso, aí eu vou me maquiar, eu vou tomar banho, eu vou... Não nessa ordem, né? Eu vou tomar banho, eu vou me maquiar, eu vou arrumar o meu cabelo, eu vou escolher a roupa que eu vou, então eu vou precisar de no mínimo 1 hora. Então, depende muito do que eu vou fazer naquele dia. 23. Você já esteve em uma briga física? Sim, eu já tive numa briga física, eu já apanhei, eu já bati. É a vida, é a vida, é a vida, é assim. 24. O que você gosta em uma pessoa? Aí que tá. É a mesma coisa que eu procuro num parceiro. Eu gosto de pessoas que têm um objetivo, que elas sempre estão aprendendo, que elas têm alguma coisa pra ensinar. Então é isso que eu gosto demais numa pessoa, eu admiro a pessoa, então eu gosto disso. Mas se for fisicamente, uma coisa que eu gosto muito na pessoa é os olhos. Eu olho bem nos olhos da pessoa e... Porque eu acho que os olhos a gente conhece bem a pessoa e tal, então eu gosto muito dos olhos. 25. O que você não gosta em uma pessoa? Eu não gosto de pessoa fedida. Eu não gosto, eu não suporto pra ver na minha cara quando a pessoa tá fedendo e ela tá do meu lado, então eu não gosto, dificilmente eu vou ter amizade com ela porque eu não me aproximo. É preconceito da minha parte isso, mas é verdade, eu acho o cúmulo uma pessoa fedida, porque vende desodorante, vende perfume, vende creme, vende tudo, sei lá, passa limão, passa alguma coisa, então pessoas que têm bafo, suvaqueira ou chulé, eu não curto muito não. 26. A razão pela qual entrou no YouTube. Eu entrei no YouTube porque eu tava num momento bem solitário da minha vida, assim, tristezinha, e aí eu comecei a assistir alguns vídeos e eu falei, nossa, eu vou fazer vídeo pra internet. E aí eu comecei, assim, na brincadeira com o canal Amarela Faz Parte, e agora, depois de 3 anos no YouTube, eu resolvi criar o Tina Amarela, porque existe uma diferença entre os dois canais. O Amarela Faz Parte desde sempre. Eu sempre peguei o celular sem editar vídeo e nem nada e fui enviando. E o Tina Amarela eu quero fazer enquetes, eu quero fazer tags, eu quero fazer desafios, tudo editado, tudo bonitinho. Então por isso que eu fiz 2 canais totalmente diferentes. Então essa foi a razão pela qual eu entrei no YouTube. Eu acho que foi solidão e eu acho que é a grande razão da maioria das pessoas. 27. Medos. Eu tenho muito, mas muito, eu tenho medo, pavor, fobia de cobra. Eu não gosto de cobra, eu odeio cobra, eu passo mal, eu grito, eu choro, minhas pernas tremem, então eu não gosto de cobra, não gosto nem de falar em cobra, não gosto de pensar em cobra. Se eu estiver dormindo e eu sonhar com cobra, eu vou acordar gritando. Eu tenho muito, mas muito, mas muito medo de cobra mesmo. É o que eu falo pra todo mundo que eu conheço, tipo, brinca com qualquer coisa, mas não brinca com cobra comigo. Não tente me assustar com cobra ou nada do gênero, porque a pessoa pode me matar de tanto medo. Eu não gosto, eu não gosto. 28. A última coisa que te fez chorar. A última coisa que me fez chorar foi de um senhor que salvou 669 crianças do Holocausto e todas essas coisas. E eu fui procurar esse vídeo na internet e quando eu comecei a assistir, eu comecei a chorar, porque realmente é muito lindinho e muito lindo esse vídeo, assim, foi muito emocionante, me tocou demais, porque o Holocausto, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Como é que vai matar as pessoas só por ela ser judia, sabe? Não é uma coisa que eu não entra na minha cabeça. 29. A última vez que você disse que amava alguém. Bom, as únicas pessoas que eu falo que eu amo são os meus sobrinhos e a minha irmã. As minhas irmãs eu falo que eu amo elas, porque realmente eu amo. Mas os meus sobrinhos, eu acho que a última pessoa que eu falei que eu amava era o Enzo. Quando o dia que eu vi ele, eu te amo. Então eu acho que o Enzo foi a última pessoa que eu disse que eu amava. 30. Significado por trás do seu nome do YouTube. Tina Amarela. Amarela é porque já vem do Amarela Faz Parte e já vem de um apelido porque eu tinha uma calça amarela. Eu comprei uma calça amarela quando eu tinha uns 18 anos, eu trabalhava na Sony ainda. E aí o pessoal começou a me chamar de Amarela, e aí entrou na capoeira, foi mais amarela, 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 e aí eu criei o Amarela Faz Parte. E o Tina é porque o meu nome é Cristina e um dos apelidos para Cristina são Tina, então eu coloquei Tina Amarela. 31. Último livro que você leu. O último livro que eu li foi o Holocausto Brasileiro. É uma história bem chocante e
que pra mim também não entra na minha cabeça que possa ter acontecido isso, ignorância da sociedade, mas é um livro bem interessante pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a história do Brasil. 32. O livro que você está lendo atualmente. O livro que eu estou lendo atualmente, na verdade, ele não é bem um livro, porque eu estou lendo pelo iPad, mas é O Meu Pai Fala Cada Coisa. 33. O último show que você assistiu. Eu só assisti um show na minha vida e era o do Bruno e Marrone. E foi o único show que eu assisti, assim, tipo, ao vivo, né? Assim, tá lá realmente, só foi esse. De show, assim, de gente famosa, foi só isso. Mas pela internet, geralmente eu assisto o da Lady Gaga, eu baixo da Beyoncé, essas coisas, então eu assisto assim. Então, eu acho que eu vou contar somente pelo que eu vi ao vivo e a cores. Eu estava ali presente em carne e osso. Foi o do Bruno e Marrone, quando eu tinha uns 14 anos, eu ainda morava no Brasil, faz muito tempo. 34. Última pessoa que você falou. A última pessoa que eu falei assim de conversar de voz mesmo pessoalmente foi a minha mãe, ontem à noite. Foi a minha mãe. 35. É a relação entre você e a última pessoa que você mandou uma mensagem. A última pessoa que eu mandei uma mensagem foi o Guizão do Almix Japan. A gente tava conversando sobre vídeos, porque eu tive uma ideia pra vídeos e eu fui ver se ele topava. E a gente tava conversando sobre isso, mas só acontece que pela ideia que eu tive pra vídeos, vai ter que esperar um tempo ainda para as coisas se acertarem, questão de tempo, porque ele morou numa cidade bem distante. Então é uma coisa bem futura. Então foi a última pessoa que eu conversei, foi o Guizão. 36. Comida favorita. Eu como bastante mesmo, eu sou uma draga, mas a minha comida favorita é estrogonofe de carne. E a maioria das pessoas aqui já vão fazer estrogonofe de frango, mas eu gosto de estrogonofe de carne. E pra mim, o melhor estrogonofe de carne que tem é da minha prima, da Andréa. E faz 8 anos que eu não como esse estrogonofe. E eu não sei quando que vai ser, só quando eu voltar pro Brasil que eu vou poder comer. 37. Lugar que você quer visitar. Eu quero muito conhecer o Havaí e Londres. Então são 2 lugares que eu quero conhecer bem, assim, tipo é Londres, Havaí e Califórnia. Nossa, eu quero muito ir pra Califórnia. Há muito tempo eu falo que eu quero ir pra Califórnia e um dia, se pá, eu vou pra Califórnia. 38. Último lugar que você esteve. Se for pra uma viagem do exterior, o último lugar que eu estive foi na China, porque eu tava voltando da Tailândia, então é meio que Tailândia e China, porque eu fui pra Tailândia faz bastante tempo já, vocês me acompanharam pelo Amarela Faz Parte. Eu fui pra Tailândia, aí eu passei uns dias lá e na volta eu fiquei na China por 1 dia, 2 dias, não... se conta 2 dias, fiquei 2 dias na China. E o último lugar aqui dentro do Japão que eu passei, assim, que eu posso dizer assim, ai, foi distante que eu fui, foi Kyoto. Foi, eu acho que o último lugar que eu fui mais distante foi Kyoto. Mas, geralmente, eu passeio em alguns lugarzinhos aqui por perto, mas... vamos falar os distantes. 39. Você tem uma paquera? Não, eu não tenho uma paquera. Eu não quero me relacionar com ninguém agora. Eu não quero me envolver com ninguém. Então, por isso, eu não tenho paquera. E as pessoas que se aproximam de mim aqui não são pessoas que me interessam, então não tenho paquera. Tadinha de mim. 40. A última vez que você beijou alguém. Olha, a última vez que eu beijei alguém faz muito tempo. Foi no Yasumi de março. Final de março, começo de abril tem um Yasumi aqui no Japão, que é um feriadão. E foi a última vez que eu beijei alguém. Foi em março. Nossa, faz tempo. 41. A última vez que você foi insultada. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu fui insultada, porque eu tenho um problema muito grave, porque eu sofro de uma falta de paciência muito grande, então é geralmente eu que insulto as pessoas. Eu não sou tão legal quanto parece. Mas é que daí a pessoa começa a me irritar e aí eu já faço, mano, tu é retardada? Ou algo do gênero, então acho que chamar uma pessoa de retardada é um insulto. Então sou eu que insulto as pessoas, mas a última vez que eu fui insultada eu não me lembro mesmo. 42. Sabor favorito de doce. Gosto muito de chocolate. Então é o meu doce favorito, apesar que eu prefiro comer salgados. Então, quando eu quero comer algum doce, geralmente eu como chocolate. 43. Quais os instrumentos que você toca? Eu mais ou menos sei tocar o berimbau. Eu acho que é o único instrumento que eu realmente sei. Apesar que eu estou tentando aprender a tocar o ukulele. Ele parece um cavaquinho assim, sabe? Você olhando ele. Só acontece que as cordas dele são diferentes e ele é um violãozinho havaiano, que é pra tocar musiquinhas havaianas, e o Stitch tem. Então é um instrumento que mais ou menos eu toco. Harmônica, que na verdade é a gaita em
Em português se chama gaita, mas em japonês se chama harmônica. Então é um instrumento que mais ou menos eu sei tocar. Mas eu não vou tocar pra vocês, ok? 44. Peça de joia favorita. Bom, eu acho que essa pulseirinha aqui, que ela é de aço e ouro. E eu tenho ela desde os meus 12 anos de idade. Eu tenho ela há muito tempo. E ela tem o meu primeiro nome escrito em ouro aqui, todas as letrinhas. E eu acho que é a minha peça de joia favorita, porque eu tenho ela há muito tempo. E fui eu que paguei. Eu paguei ela com o suor do meu trabalho. Que não, foi da minha mesada mesmo. 45. O último esporte que você jogou. Tem um jogo, mas a última coisa que eu fiz foi andar de skate. E foi ontem, então foi o último esporte que eu pratiquei, foi skate. Jogar videogame conta, porque faz 10 minutos que eu tava jogando Call of Duty aqui, então não sei. Porque cansa os dedos, né, gente? Última música que você cantou. Eu não sou muito de ficar cantando músicas, mas a última música que eu cantei foi A Queda Livre. A música que eu gosto, eu tava escutando ela hoje de manhã pra me dar uma motivação, uma alegria. Então foi a última música que eu cantei, mais ou menos. 47. Frase mais engraçada que já ouviu alguém falar para dar em cima de outra pessoa. Bom, foi uma brincadeira, na verdade. Eu tava fazendo uma live. Eu não lembro qual que foi a pessoa. Ela falou assim... Ela mandou assim, ai, meu nome é Arlindo, mas depois que eu te vi eu perdi o ar e pode me chamar de lindo. Eu achei muito engraçada, eu comecei a rir porque foi muito tosco. 48. Alguma vez você já usou... Não usei. Eu nunca usaria essa cantada porque ela é muito tosca, gente, não. 49. A última vez que você saiu com alguém. Bom, se foi pra relacionamento, assim, pra você ter um momento a sós com a pessoa, setembro, final de setembro, porque foi final de setembro do ano passado, a última vez que eu saí com alguém assim pra... Mas se foi assim só por sair mesmo, foi a minha mãe e meu pai esse final de semana passado, nós saímos pra fazer compra, então... 50. Quem deve responder essas perguntas a seguir? Quem que deve responder? Quem deve responder essas perguntas a seguir? Eu vou pedir pra Lilian Taquita responder. Ela é uma vlogueira e blogueira. Ela tem um blog e um vlog que fala de modas e produtinhos aqui no Japão. Ela é muito fofa, muito meiga. Eu gosto muito dela e eu acho que as meninas irão gostar bastante do canal dela. Então eu digo pra ela responder essas 50 perguntinhas. É o Guizão do All Mix Japan. Eu acho que vai ser engraçado ele respondendo essas 50 perguntas. Então, por favor, respondam e se inscrevam no canal deles. Eu vou deixar o link do canal de todo mundo aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, favorita e um beijão no coração de vocês e bye!